Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu queria falar um pouco aqui sobre a teologia da prosperidade, sem muito aprofundamento, mas na realidade, quando eu digo a teologia da prosperidade, estava querendo falar sobre alguns coaches. Há um coach muito famoso, em algumas partes, eu não sei no Brasil se ele chegou a ser tão famoso entre as pessoas que buscam esse tipo de orientação, que envolvem inclusive a teologia da prosperidade e esses coaches da prosperidade, de saber se eles não aprenderam com ele. Mas é um coach muito famoso que chegou a criar uma hold que tinha escola, academia, centro de saúde, é, várias outras coisas, um monte de coisa na verdade, até minas de, é, de pedras preciosas e coisas parecidas, ou de extração de ouros e coisas nesse sentido. Tudo isso esses caras tiveram. Chamava-se Generação Zoe, né? Ou seja, geração Zoe, se fosse a gente traduzir aqui, que era na Argentina. Ela era controlada por um cara chamado Leonardo Nelson Cositorto, ou mais conhecido como Léo Cositorto. E ele tinha outras pessoas ali que estavam no topo dessa organização, né, e na verdade esse Léo Cositorto ele não começou da noite para o dia, e não, ele já vinha trabalhando com isso há muito tempo. Ele era um daqueles, vamos dizer assim, daqueles instrutores de empresas e que iam lá para incentivar as pessoas e tudo, e ele foi se formando e se especializando nessa coisa. Então ele acabou tornando essa empresa na Argentina, né, essa tal de Generación Zoe, em algo muito, mas muito grande, viajando para vários lugares, todas aquelas coisas, mostrando depois os seus associados e pessoas que conseguiram bens e coisa parecida. Mas aquilo não passava de uma grande pirâmide. Tanto é que não passava de uma grande pirâmide que a coisa ruiu, essas pessoas perderam muito dinheiro, e foram vários elementos, várias pessoas, né? Existe uma série na Netflix aí que você pode assistir, né? Então, muita coisa que eu vou falar aqui pode parecer spoiler, mas eu não estou tentando dar spoiler, mas eu preciso gravar meu vídeo, tenho que falar de algumas coisas. Então, existiam muitas pessoas envolvidas, e inclusive policiais, lógico, alguns entraram para, vamos dizer assim, para ganhar dinheiro também, como todo mundo estava ganhando dinheiro, e outros sabiam bem mais do que os outros imaginavam de como funcionava esse esquema, né? Tinha um juiz aposentado que também trabalhava acho como assessor jurídico, diretor jurídico dessa organização. O fato é que a organização cresceu de tal forma, mas tão fortemente, que eles alcançaram diversos países, inclusive pessoas no Brasil, mas eu não sei dizer para vocês se alguns desses coaches que nós temos por aqui, que misturam teologia da prosperidade com outras coisas, se essas pessoas estão nesse mesmo esquema, porque envolve criptomoedas. Eles chegaram a criar a própria criptomoeda deles mesmos, né? Então, por aí vocês tiram. Então, eu não sei se esses coaches aqui no Brasil chegaram a fazer isso, mas o que eu posso dizer para vocês é que isso é um esquema de pirâmide muito perigoso. Muito perigoso. E aqui no Brasil nós temos a mesma modalidade dos moldes desse cara, desse Léo Cositorto, você tem aqui no Brasil esquemas idênticos que envolvem coisas religiosas, muito apresentação de bens, mostrando que os caras estão bem, e como sempre, quem está bem são sempre essas pessoas, né? Os líderes, os que estão no topo da pirâmide. Isso me lembra lá nos anos
80 e os anos 90, aqui no Brasil tinha um esquema de pirâmide com que eu considero, eu estou falando porque eu tive acesso, o esquema de pirâmide misturado com a lavagem cerebral que uma empresa que tinha aqui, que vendia de tudo quanto é produtos, perfumes, materiais para casa e um monte de coisa. Isso era um esquema terrível que tinha aqui no Brasil, e essa empresa ainda existe, eu não sei, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa e sei que ela ainda existe, mas era um esquema de pirâmide poderoso. Então, aqui no Brasil, os coaches do Brasil que estão nesse mesmo, vamos dizer assim, nessa mesma pegada desse Cozy Torto lá na Argentina, a gente percebe que eles têm também não só um desejo enorme de controlar as pessoas pela religião, mas também de sugar o máximo que eles puderem, com toda essa coisa de que, olha, nós estamos apresentando um produto e você vai ganhar muito dinheiro, basta investir aqui, investir ali, e são vários os investimentos em que essas pessoas fazem. E, lamentavelmente, os religiosos são, de fato, vamos dizer assim, uma presa fácil para que essas pessoas coloquem em prática todo o seu desejo de controle e de ganhar muito dinheiro. Então, assim, esses caras lá da Argentina, né, dentre outras pessoas, ele tinha outras pessoas, outros coaches que trabalhavam com ele, que, como o tal do Maximiliano Batista, que chegou a ser vice-presidente da organização, além de outros coaches, como acho que tinha um Cláudio Álvares e sua mãe também, que eram coaches, que acabaram entrando para a organização, porque a organização cresceu. Então eles eram coaches, mas não desta organização, mas passaram a ser coaches da organização à medida em que ela foi crescendo, expandindo assim exponencialmente na Argentina e em outros países. E como eu digo assim, como no Brasil, eu não sei qual foi a magnitude dela aqui, né? Como também não sei qual foi a magnitude nos outros países em que eles cresceram. Mas eles cresceram muito na Colômbia, no Peru, até mesmo em outros. Eles chegaram aí para Dubai, para comprar coisas em Dubai, para expandir, mas também para crescer os olhos dos seus associados, né? Associados entre aspas, né? Porque essas pessoas tiveram prejuízos terríveis quando tentaram tirar seus dinheiros, recuperar, como acontece na grande maioria destas pirâmides aí. Na hora que você precisa tirar o seu, receber sua grana, pegar o que você investiu, você tem problemas. Assim como aconteceram aqui com várias dessas investidoras que acabaram surgindo nos últimos anos aqui no Brasil e que cresceram também bastante na pandemia. Por quê? Que é o que aconteceu com essa empresa. Porque durante a pandemia eles aproveitaram também, né, do seu momento mais frágil, né, emocionalmente, né, porque muitas coisas aconteceram e essas pessoas tiraram. Por isso que não só aqui no Brasil, mas como em outras partes do mundo, pessoas ricas ficaram milionárias e alguns milionários se tornaram bilionários, né, explorando a fé, a boa vontade das pessoas, e essas pessoas vão levando a vida dessa forma, trazendo prejuízos enormes mesmo, assim, não só no campo financeiro, como emocional, psíquico, né? Assim, é devastador. Então, fica aí o alerta, cuidado com seus coaches aí. Essa aí, não só eu tenho dito isso há algum tempo, mas lamentavelmente as pessoas estão, vamos dizer assim, tão apegadas emocionalmente à questão do dinheiro e de ganhar realmente dinheiro fácil e rápido, que eles não se importam para esses alertas, eles não atentam para esses alertas, né? Então, é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima.